Queridos amigos, bom dia a todos. Responderam os desencarnados. Eu quero ouvir os encarnados. Bom dia. Bom dia. Vários pensadores têm levantado a questão na tentativa de entender uma personalidade enigmática. Como tentar definir um ser que consegue dividir a história da humanidade em antes e após a sua passagem na face da Terra? Como tentar explicar uma criatura que, nascendo numa província das mais pobres, de um dos domínios do Império Romano, na Palestina distante, filho de um carpinteiro, portanto, uma criatura sem qualquer destaque na estrutura social da Palestina, na Galileia, de onde afirmava-se entre o próprio povo que nada poderia brotar dali capaz de ser útil ou positivo. Como pode uma criatura aparecer nos horizontes da humanidade naquela época e causar o impacto que causou no grande império dominador, o Império de Roma, modificando as bases, a estrutura ética, a forma de ver a vida como ele o fez. E apesar de passado mais de 2000 anos da sua presença na história da humanidade, ainda é a grande referência ético-moral, é a grande referência de desafio para os pensadores, ao ponto de ser a personalidade mais biografada de todos os tempos. Nenhuma outra personalidade, nem grande cientista, nem jurista, nem político, nem filósofo, nem esportista, nenhuma outra personalidade, nenhum outro indivíduo foi tão estudado, esmiuçado, feito biografias, tratados, tentando entender a sua personalidade desafiadora. E na verdade, que aura, que mística é esta que existe, que se impõe ao tempo, e que faz nos tempos de agora, quando a ciência realiza voos extraordinários no domínio da natureza, faz com que esses mesmos pesquisadores se voltem com respeito a tentar entender a sua contribuição para a humanidade. Ao ponto de alguns educadores, pedagogos, chegarem a afirmar categoricamente que se nós tivéssemos nos debruçado para entender a pedagogia do Evangelho há muitos séculos atrás, possivelmente a nossa civilização já seria outra, muito melhor. Psicólogos realizam verdadeiros tratados, escrevem atualmente páginas e mais páginas, trazendo a colaboração que ele trouxe e efetuou à humanidade, para que nós pudéssemos entender a mente humana, o universo emocional da criatura, a realidade psicológica de cada um de nós. Por isto, que ele é visto e colocado por alguns desses pesquisadores no campo da psicanálise, na psicologia e na psiquiatria, como sendo o grande psicoterapeuta da humanidade. Quando o amor visitou a terra,
na figura do Cristo, ele trouxe uma visão, ele trouxe uma didática, ele trouxe uma pedagogia, e ele realizou a grande viagem por dentro da alma humana. Porque terapeuta, se nós descermos a análise da função de um terapeuta, é a função de um educador. Fisioterapeuta é aquele que nos auxilia ou auxilia as estruturas ósseas e a musculatura a se reeducar para voltar a exercer a sua função. Psicoterapeuta é aquele que busca educar, ou auxiliar, induzir a educação do nosso quadro emocional para que venhamos a nos portar com saúde mental, com saúde emocional. E, portanto, assim como ele se apresentou à humanidade há 2000 anos atrás, propondo a educação de profundidade, demonstrava ele que o verdadeiro fator de cura, o verdadeiro fator de transformação da criatura e o efetivo indutor para a felicidade tão almejada pela criatura humana seria a educação de profundidade. Paulo Freire, decantado educador brasileiro, tornou-se reconhecido pelo seu trabalho, pela sua pedagogia, em que a melhor forma de se alfabetizar e de se educar seria motivar a criatura, o educando, através dos elementos que compõem o seu universo. Ao pedreiro, falar-lhes de elementos de construção. Ao agricultor, mostrar-lhes os símbolos da agricultura, para que ele mais facilmente entendesse e aprendesse. Mas antes de Paulo Freire, ou melhor dizendo, o que Paulo Freire fez foi trazer de volta o que Jesus já havia feito. Porque Jesus é educador por excelência. Ele falava de acordo com a realidade experimentada por quem ele ouvia. Aos pescadores, falava na simbologia dos mares. Aos homens simples do campo da Galileia, falava: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Aproveitava os elementos que compunham a realidade psicológica de quem lhe ouvia para atiçar, motivar, dinamizar, abrir clareiras nas mentes engessadas e paralisadas, como ainda hoje o acontece. Jesus continua sendo o grande enigma para nós espíritas, para nós cristãos, para a humanidade. Porque não se entende uma alma daquele que late nas condições que nós carregamos hoje. Nós podemos ter nuances das dimensões sublimes do que é uma mente crística, mas não podemos entendê-la ainda. A sua pedagogia foi aquela que, quando apareceu, diferenciou-se profundamente das estruturas montadas naquela época, há 2000 anos atrás. E ainda hoje a própria cristandade encontra uma enorme dificuldade de lidar com seus ensinamentos. Porque ainda hoje escutamos os cristãos dizendo: perdoar é para Jesus. Isto vindo da boca de cristãos. Se alguém te bate a face, oferece a outra, que o Sérgio apresentou com muita propriedade o sentido dessa expressão. Perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes, 7 vezes. E quando nós verificamos que na atualidade, líamos um artigo de alguns pesquisadores falando que o perdão é uma necessidade de saúde pública. Pasmem vocês,
O perdão, dito pela boca de pesquisadores na área da ciência. O perdão é algo, é uma necessidade de saúde pública. Porque, segundo as análises últimas, muito do sofrimento da violência humana na atualidade nasce da dificuldade enorme que nós temos de empregar o perdão. E a ausência deste perdão adoece, enferma a criatura que alimenta a mágoa, o ressentimento e o ódio, e impede o outro ser que nos feriu de encontrar um caminho mais ameno para o nosso coração. O não perdão é uma atitude tola, é uma atitude burra. O perdão deixou de ser um clichê religioso. Passou a ser uma questão de saúde. O perdão é uma necessidade profunda da alma. Quem não perdoa está escravizado a quem lhe feriu. Quem não perdoa dorme toda noite com seu adversário. E cá para nós, dormir com quem se gosta às vezes é complicado. Imagine dormir com quem não se gosta. E de que forma nós dormimos todas as noites com quem nós não oferecemos o perdão? Porque nós os vitalizamos. No lobo pré-frontal direito, onde fica muito registrado aquilo que nos magoa, aquilo que nos impacta negativamente. Na década de 70, 60, 70, a psicologia dizia: coloque para fora o que você está sentindo. Diga para a pessoa que lhe feriu o quanto você foi ferida. Não guarde, porque aquilo vai se transformar num câncer, numa doença. Você precisa colocar para fora. E muita gente foi interpretando que devia sim chegar para a pessoa e dizer: você fez isso comigo, você não presta, e coloque para fora. Hoje estudos interessantes já demonstram que colocar para fora garante apenas mais mágoa, mais raiva. Por quê? Porque todas as vezes que você fala e se expressa cheio de ressentimento e de mágoa, você produz mais cortisol, que se chama o hormônio da hostilidade, da agressividade. Façamos uma análise. Quando eu tenho a oportunidade de chegar para uma pessoa e diga: sobre o que você falou isso de mim, olha, você limpe a boca para falar de mim. Você é isso, 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 você não tem força moral para falar de mim absolutamente nada. E nós desabafamos. Nos despedimos daquela criatura e vamos o nosso caminho. Aí encontramos outro amigo. Ah, tu sabe fulano? Falou aquilo de mim? Ele acabou agora de ouvir poucas e boas. Disse o que tinha para dizer. A raiva volta. Quando eu estou contando ao amigo que eu desabafei, eu volto a vivenciar as mesmas emoções negativas e tome mais cortisol na corrente sanguínea. Me despeço do amigo e volto para casa. Vou tomar banho. No banheiro nós somos filósofos, poetas, xamã, cantores, pensadores. E lá debaixo do chuveiro nós começamos a nos lembrar. Ele está pensando o quê? Agora ele viu uma boa. Rememoramos que dissemos. É orgulho. O nosso orgulho precisava dizer, não deixar passar batendo. Voltamos a lançar uma outra carga desse cortisol. E o nosso cérebro, na área daquilo que nos fere, está profundamente ativado. Descansamos e vamos deitar, vamos dormir. E vocês sabem que ao deitar, há um piloto automático na nossa mente. Automaticamente nós revivemos de alguma forma aquilo que nós vivemos durante o dia. Mesmo fora do nosso controle, é automático. E aquilo que é mais forte, mais violento, este brota com uma profusão extraordinária. E deitado para dormir, recordamos: ah, ele me ouviu. Eu estou quite. Estou leve. Tá não. Estamos querendo nos enganar. Tome cortisol na nossa corrente sanguínea.
Então quer dizer que eu vou ficar com aquela mágoa dentro de mim, estourar pelas costas feito cigarra? Não. A orientação que a psicologia traz nos dias de agora diferencia-se exatamente por demonstrar que nós devemos redirecionar esta energia, que devemos buscar uma outra visão sobre o problema, uma outra angulação, porque todas as coisas têm outro ângulo, tem sempre uma outra face, novos espectros de observação, e com o auxílio de uma visão espiritualizada da vida, nós podemos ter sim uma concepção da atitude infeliz daquela criatura pelo prisma de que ele estava enfermo. Se ele me caluniou, é uma doença braba. Porque uma pessoa abrir a boca para mentir sobre outro é um estado de enfermidade aguda. É um estado agudo de enfermidade. Se alguém propagou uma atitude infeliz minha, é também uma doença. É um estado patológico. Se eu conseguir ver a atitude daquela criatura contra mim como atitude de enfermidade, isto me favorecerá, possivelmente, a ter uma outra forma de receber o problema e de enxergando o problema sobre outro prisma, eu conseguir me deslocar daquela posição de ofendido para me posicionar naquela condição de quem já consegue entender o limite e a infelicidade do outro para comigo. Dessa maneira eu não serei atingido, não me sentirei triturado nem amargurado, porque alguém teve essa forma de pensar ou comentou desta ou daquela forma contra a minha pessoa. O perdão é a atitude de pagar o mal com o bem, proposta de educação de profundidade de Jesus. Uma jovem nos dizia certa feita, eu já escutei falar na doutrina espírita que perdoar é esquecer. Mas como eu posso, eu sei, eu tento perdoar, mas eu já vi que eu não tenho capacidade de perdoar, porque eu não consigo esquecer. Todas as vezes que eu penso, eu vou perdoar fulano, já estou lembrando que ele me fez mal, então como é que eu vou esquecer? E nós explicamos que ela não deveria levar isto ao pé da letra. Porque perdoar e esquecer não é apagar da memória algo que nos aconteceu, que alguém fez contra nós. Porque isso vai de encontro à lei da natureza. Só se você levar uma pancada na cabeça e ficar com amnésia. Uma espírita cristã das mais autênticas de Maceió é estuprada. Com essa carga de espiritualização muito própria dos alagoanos, ela diz, eu vou perdoar o meu algoz. De sinceridade de coração, ela quer perdoar aquele momento infeliz daquela criatura que a violentou brutalmente. Eu pergunto a vocês, ela vai poder esquecer? Não. O Livro dos Espíritos nos diz que tudo que nós vivenciamos fica registrado no ser. Então, perdoar e esquecer deve ser entendido como perdoar é pagar o mal com o bem, na busca profunda da compreensão da atitude do outro para conosco. Então não é um quadro de amnésia, é uma atitude corajosa de mudarmos de posição diante daquilo que nos ofendeu. Muita gente chega a pensar, o que é que eu faço para que tal problema desapareça? Uma vez uma amiga nos perguntava, Fred, por que às vezes a gente ora tanto para determinada provação desaparecer da nossa vida, para determinado problema desaparecer, e quanto mais a gente pede, parece que o problema fica, e às vezes dura tanto tempo. Eu estive num determinado estado aqui do Nordeste, e fazia algum tempo que eu tinha estado lá, nesse local, cerca de 8 a 10 anos atrás. E quando eu terminei a palestra, uma senhora veio falar comigo e disse, Frederico, está lembrada de mim? Que isso é muito comum acontecer. Eu olho e disse, olha, me desculpa. Não, eu sei que é muita gente, mas você está lembrado que nós conversamos? É o que a gente mais faz quando vai nos eventos, é conversar. Eu disse, olha, dava para a senhora lembrar o assunto? Vai ficando mais fácil. Eu disse, olha, você está lembrado que eu contei, são uns 10 anos quando você esteve aqui,
nós sentamos, eu contei que o meu filho queria me bater várias vezes. Eu tinha que dormir trancada às vezes, porque ele e o meu marido tentavam me bater. Que o meu marido, inclusive, tentou me matar, você está lembrada? Aí eu fui me lembrando do assunto, porque é um assunto trágico desse, não dá para esquecer assim tão fácil. Ele disse, estou lembrado. Você está lembrado que meu marido, certa feita, ameaçou até jogar um copo no meu rosto na hora do nosso almoço? E ela falando com um sorriso enorme, e que nós conversamos muito, você falou tal coisa. Aí disse, estou lembrado. Você está lembrado que eu tinha um problema seríssimo com os dois em casa? Estou lembrado. Continua a mesma coisa. E pela maneira como ela estava falando, rindo, eu pensava que o problema tinha sido superado. E eu fiquei pensando, o que é que leva um problema persistir tanto tempo dessa forma? Assim como acontece com muita gente que passa 8, 12, 15 anos com determinadas dificuldades. Olha, sabe aquele meu marido que batia em mim? Sim, continua batendo. Pois bem, e o espírito Marta, certa feita, nos respondia, diante da indagação, por que é que há essas situações em que a pessoa continua passando 8, 10, 12, 15 anos com aquela mesma dificuldade? E ela deu uma resposta que creio nós devemos meditar. Ela disse, meu filho, a grande resposta é que quase sempre nós esperamos que os problemas mudem, quando somos nós que devemos mudar diante dos problemas. Às vezes nós queremos que o problema se desloque da nossa vida, quando somos nós muitas vezes que precisamos nos deslocar daquela posição com que estamos enfrentando o problema. Muitas vezes o fato de enxergá-lo por outro prisma já é o início da resolução deste. Mas estacamos, ficamos perplexos diante dele. O grande terapeuta nos mostrou há 2.000 anos atrás o que é a chave da saúde integral e verdadeira. Porque olhando o ser, Jesus via a alma. E olhava a alma, a individualidade como um todo, de maneira integral. Viu o espírito claro e evidente por excelência em toda a sua trajetória existencial. E em cima desta percepção clara e evidente, ele sabia ensaiar e perceber o futuro, deixando as chaves do elemento, induzindo a criatura a refletir sobre a necessidade de mudança de posicionamento diante da vida. Vai e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. O mecanismo que nos prende àquela condição de doença, de sofrimento, é exatamente a nossa distonia, desorganização, a nossa desarmonia para com o funcionamento das leis morais da vida. São inúmeras as passagens em que ele, estendendo as mãos, diz, vai, tua fé te curou, mas, porém, não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. Explicitava que nós somos filhos de nós mesmos. Nós somos o resultado, a consequência das nossas opções, dos nossos comportamentos, do nosso estado mental, da nossa semeadura. A doença é uma resposta do campo de vibração mais profunda de cada um de nós. A medicina futura trabalhará em cima da terapia do Evangelho. O nosso Décio colocou com muita propriedade. O médico é um elemento auxiliar para que a cura se efetue de dentro para fora, através do próprio paciente. Porque tem pessoas que vão com determinados problemas, até conseguem se recuperar daquele problema, mas dali a alguns meses voltam com outro problema. Muitas vezes procuramos o médico e basta a primeira consulta, um médico atencioso, calmo, que passa segurança, e o médico pede apenas, olha, faça esses exames. E há pessoas que já saem melhor daquele médico. Na primeira consulta, não tomou nenhum placebozinho. Só atenção. E já detona um mecanismo de confiança e segurança naquele médico. E aquilo faz se sentir bem, melhor. Quando o Dr. Marco Aurélio, cardiologista, publicou o seu Quem Ama Não Adoece,
Ele o fez porque, como resultado das suas observações, que 65% dos seus pacientes que chegavam no seu consultório com toda a sintomatologia de problemas cardíacos, 65% não tinha absolutamente nada no coração. Mas apresentavam, segundo a anamnese, segundo a análise que ele fazia, apresentavam esses pacientes um quadro de solidão em família, indiferença familiar, sede de carinho. A grande maioria apresentava uma sintomatologia proveniente de estado psíquico-emocional da criatura. Uns apresentando até a famosa dor que anda. É aquela que o médico pergunta, dói como? Aonde? Diz, doutor, começa aqui, aí desce e vem para cá. E é uma dor ágil, que desce com uma velocidade extraordinária. É o organismo respondendo à inquietação da alma, ao conflito do ser. Diante de Marta e Maria, as amigas, irmãs de Lázaro, no doce aconchego de Betânia, Jesus falava com a beleza encantadora da intimidade do reino. E quando, na verdade, houve aquela passagem que Marta falava para Jesus, Senhor, pede a Maria para me auxiliar, porque Marta estava preocupada de cuidar da alimentação de todos aqueles que lá estavam, sobretudo para o mestre. E Jesus diz a frase, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E muita gente passou a condenar Marta por isso, historicamente. Mas ambas representam estágios importantes. Marta seria o pragmatismo da fraternidade, em que a pessoa fraternal cuida para albergar bem, para receber bem, para alimentar bem aqueles que ela ama, aqueles que lá estavam. E a outra cuidaria exatamente de buscar os valores transcendentes da alma tão importantes. A pedagogia de Jesus é de uma felicidade estonteante, porque vocês sabem que Pedro levou Jesus. Pedro tinha uma personalidade voluntariosa. Todos que se debruçaram sobre a personalidade de Pedro escrevem que ele tinha uma característica voluntariosa. E Pedro chegou ao ponto, trabalhado por Jesus, de levar o mestre para Cafarnaum, a fim de que Jesus curasse a sua sogra. Olha que trabalho educacional de profundidade. Porque naquela época já tinha problema com a sogra. Quem era o discípulo muito amado de Jesus? Quem se lembra? Historicamente colocado? Não ouvi. João. João, quando Jesus começou o trabalho e o convidou, ele era um jovem berbe, de cerca de 17 anos de idade. Mas pouca gente sabe que certa feita, diante dos prodígios que Jesus realizava, curando criaturas, estendendo as mãos, fazendo determinadas enfermidades regredirem, diante daqueles prodígios magníficos, e diante da negativa de certas criaturas que teimavam em não acreditar que Jesus fosse o Messias enviado, João chegou a propor ao mestre, Senhor, dizima com o teu poder esses que não acreditam em ti. Olha que alma suave, que alma meiga. Nem parece o João que a história consagrou, o João da ternura profunda, mas Jesus, educador, terapeuta por excelência, desce a intimidade daquela alma, e sabendo que no coração de João havia uma catadurpa de luz, uma ternura imensa, um amor que precisava sair, ele, mestre, o único título que ele recebeu e aceitou, trabalhou com tanta beleza aquela consciência para que ele visse o amor como o elan da própria vida e a seiva de toda a existência. Ao ponto, com a idade avançada na ilha de Patmos, o grande João escrever as páginas encantadoras em que ele começava: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. O trabalho realizado por Jesus, terapeuta e educador por excelência,
na intimidade de Maria de Magdala, representativa de todas as nossas necessidades mais profundas, fazendo com que aquela mulher que não acreditava em si própria, aquela mulher que diante da beleza inconteste da força moral do Senhor, debruçou-se em lágrimas pelos conflitos da consciência, pudesse entender definitivamente que ela era um lírio que brotava no monturo. De tal forma, fixou Jesus aquele ensinamento no universo daquela alma, que deu-lhe o mais profundo testemunho de um educador. Após a crucificação, é para ela, Maria de Magdala, que ele aparece pela primeira vez. Rompendo paradigmas, porque o educador que não tem coragem de romper paradigmas, o médico que não tem coragem de romper paradigma, o religioso que não tem coragem de romper o tradicional, desde que, obviamente, com sentido superior, não está digno da sua tarefa. Primeiro, ele reaparece para uma mulher, que até hoje a mulher é colocada em último plano na sociedade daquele campo. E segundo, para uma mulher que não estava colocada entre os seus mais íntimos. Dizem as más línguas, que eu creio que eram brasileiros espíritas reencarnados naquela época, que Jesus só apareceu primeiro para Maria de Magdala porque sabia que ela ia dar com a língua nos dentes. Ia propagar rapidamente a realidade da imortalidade da alma. Eu não creio nisso. Foi uma demonstração pedagógica, educativa, terapêutica por excelência, que quando Maria de Magdala chega ao apostolado e que percebe que os discípulos não acreditavam nela, foi Maria, a querida mãe do Senhor, que lhe toca ao ombro e diz: filha, eu acredito em você. O desprendimento de Maria, de não se sentir ofendida, porque Jesus não apareceu primeiro para ela, e sim para Maria de Magdala. Por que é que Jesus não apareceu primeiro para a sua mãe, a que ele amava tanto? Se era para uma mulher, por que não para Maria? E sim para Maria de Magdala. Porque Jesus não pediu uma oportunidade de ensinar. Aquele que se exaltar será rebaixado, e aquele que se humilhar será exaltado. A terapia realizada pelo Evangelho cada vez mais, segundo a psicologia atual, segundo os educadores atuais, ela é mais do que nunca vanguarda, porque a nossa humanidade ainda não está preparada para esse trabalho. Recordamos então de que cada personalidade do Evangelho representa de alguma forma um arquétipo da criatura humana, de cada um de nós. Sim, cada personalidade daquela que estão nas páginas luminosas do Evangelho. Porque senão nós vejamos e observemos, se nós não estamos situados ou sintonizados, ou não nos vemos representar em cada uma daquelas personalidades, a descrença de Tomé, a necessidade de ver para crer, e às vezes vendo descrendo. As quedas espetaculares, a negação de Judas, o temor, a contemporização que Bartolomeu e que outros tentavam fazer. Certa feita, um jovem, relativamente jovem, ele era um rapaz muito apessoado, muito atraente, que passava noites e mais noites acordadas nas tavernas daquela época com seus muitos amigos. Um jovem de corpo atlético. E de repente apresentou um quadro de paralisia nas pernas. Dores intensas começaram no seu calcanhar e depois foram subindo até a parte da coluna, especificamente na região lombar. Este rapaz, de nome Natanael ben Elias, tornou-se paralítico. Durante mais de 10 anos, ali esteve prostrado em cima de uma cama, inicialmente revoltado, porque não era mais o jovem atraente das noitadas inesquecíveis, e os seus mais de 50 amigos desapareceram quase totalmente. Apenas 4 permaneciam lhe visitando.
Certa feita, 10 anos após aquela paralisia, eis que os 4 amigos batem à sua porta, entram e começam a falar para Natanael: nós precisamos te levar para um profeta diferente. Este homem está realizando prodígios encantadores. E Natanael ben Elias, que já escutara falar, desde quando ele estava nas noitadas, dos profetas que passavam por Jerusalém, não quis aceitar aquela proposta. Não me venho com esses profetas, eu não os suporto. Aqueles homens esquálidos, mal cheirosos, que andam por aqui. E um dos amigos disse: não, este é diferente. E este amigo falou com tanta segurança deste profeta diferente, que Natanael ben Elias sentiu um impacto dentro dele. E algo lhe dizia que sim, aquele profeta seria diferente. Os amigos lhe disseram que no outro dia pela manhã, o profeta estaria em Cafarnaum, que não ficava muito distante de Jerusalém. E como é que eu vou ao encontro dele? Não se preocupe, nós o amarraremos e levaremos você nos nossos ombros. Naquela noite, Natanael ben Elias não conseguiu adormecer. A ansiedade de encontrar o profeta diferente. Naquela noite, ele viu passar toda a sua vida. Relembrou-se das noitadas de felicidade, entre aspas, naquelas tavernas embriagados pelo vinho, acompanhado das mulheres equivocadas. Aos primeiros raios da manhã, lá estavam os 4 amigos, que o amarraram com a grossa corda e o levaram no ombro em direção a Cafarnaum. Ao se aproximarem daquela que seria a residência de Simão Pedro em Cafarnaum, observaram de imediato, e foi o primeiro impacto de Natanael ben Elias perante a figura de Jesus. Ali estava uma multidão extraordinária para o local, à frente daquela casa. Ele então disse: mas como eu vou entrar aí? Coxos estropiados, dementados, paralisados, enlouquecidos, possessos, com feridas abertas, até mesmo leprosos, criaturas como Orfeia, lá estavam às portas, e estavam na porta porque não conseguiam mais entrar. Dentro da pequenina casa estavam a outra multidão. Mas por alguma forma, de alguma maneira, um dos amigos disse: então você vai conseguir entrar. Aquele toque, aquele insight, aquela intuição. E o amigo disse: você vai entrar. Eles começaram a se aproximar e, de alguma forma, as pessoas que estavam na entrada da casa de Simão Pedro olharam para trás, e ao ver Natanael ben Elias daquela maca, a fisionomia pálida, o corpo esquálido, aquelas pessoas se condoeram, tiveram uma compaixão imensa, começaram a afastar, mas não tinham como entrar. Foi aí que um dos amigos disse: não dá para entrar aqui. A porta era pequena, havia muita gente ali, não dava para todo mundo se afastar dentro. Então, naquela constituição daquela casa, havia sempre, a parte do telhado era retirada, uma espécie de claraboia. Vamos colocá-lo por cima. Natanael olhou para cima e disse: meu Deus, eu vou despencar. Não, fique tranquilo que não vai. 2 subiram e começaram, a multidão começou a auxiliar Natanael ben Elias a subir. Os amigos puxavam de cima, os outros empurravam, e ele, trêmulo, amarrado àquela corda, retiraram o teto, aquela palha que cobria a casa, e colocaram a maca de Natanael ben Elias dentro de casa. Quando ele entra, sai na sala exatamente onde Jesus estava. Estava de costas, falando com as pessoas. O mestre inesquecível volta-se. E é o segundo impacto na vida de Natanael ben Elias. Ali estava o homem mais belo que os seus olhos já haviam visto. Cerca de 1,80 m. A pele tostada, crestada pelo sol do deserto. Os cabelos cor de amêndoas descendo sobre os ombros. Os olhos semelhantes a 2 estrelas cravadas na face. Irradiavam a ternura que encantava. E ao mesmo tempo havia uma gravidade, uma beleza da fisionomia do profeta que magnetizava. A sua figura ímpar atraía, comovia, magnetizava.
Jesus olha demoradamente para a fisionomia e para os olhos de Natanael ben Elias. E o terceiro impacto acontece. Jesus fala-lhe: Natanael ben Elias, tu acreditas que eu possa te curar? Como ele sabe o meu nome? É a primeira vez que eu estou aqui, ninguém me conhece. Como ele sabe o meu nome? E com um olhar incisivo, com magnetismo irradiando-se, Jesus repete a indagação: acreditas que eu possa te curar? Ele responde tartamudeando: sim, Senhor, eu acredito. Não acreditava muito, não. Foi pego de surpresa. Mas Jesus então estende a mão e diz: eu quero. Levanta-te e anda. Os amigos desamarraram precipitadamente as cordas. E ele, Natanael ben Elias, começa com muita insegurança a erguer-se. E de repente tomba e cai novamente na maca. Jesus então diz e repete com veemência: eu quero. Levanta-te e anda. Ele coloca a palma da mão na maca. Depois apoia-se no cotovelo, faz uma inflexão, levanta-se e começa a dar os primeiros passos. Neste ínterim, Natanael ben Elias sente como que uma descarga elétrica que penetrava desde que Jesus estendeu-lhe a mão, penetrava-lhe pelo bulbo raquidiano, descia por todas as ramificações nervosas da coluna até o cóccix e de lá espalhava-se pelas suas pernas. Sentiu uma leveza diferente sobre as suas pernas e começou a caminhar. Cada passo a lágrima banhava-lhe a face. E ele então começou a gritar: Hosanas ao filho de Davi. Abraçou-se a Jesus. Ele então, mestre, acariciou-lhe a fronte e, acompanhado dos amigos, saiu gritando emocionado. E de dentro da casa, novos gritos de hosanas, fazendo com que a multidão lá fora soubesse mais um prodígio realizado pelo profeta. Jesus atendeu uma série de outras criaturas todo dia. Mais ou menos por 5 horas da tarde, Pedro percebeu que Jesus estava um tanto quanto pálido. Aproximou-se, tinha poucas pessoas, disse: voltem amanhã, o mestre precisa descansar. E as pessoas foram embora. Quando ele voltou-se, Jesus já havia se recolhido no quintal da casa. Pedro foi em sua direção e de longe percebeu que Jesus estava numa posição que demonstrava na fisionomia uma certa tristeza. Ele tentou alterar aquele quadro, dizendo: Senhor, hoje o dia foi maravilhoso, a messe foi encantadora. O Senhor viu aquele homem que era cego, voltou a enxergar. O Senhor observou aquela menininha que era paralítica. E percebeu que havia uma lágrima que descia suavemente na face do Senhor. E Pedro então ousou: o Senhor está chorando de contentamento, não é verdade? Jesus olhou para ele e disse: não, Pedro. Eu choro pela tristeza de ver que as pessoas recebem as bênçãos e o amor do meu Pai e não demonstram qualquer gratidão a Ele. Agora mesmo, Pedro, Natanael ben Elias, aquele homem da maca que eu curei, que recuperou os movimentos pela manhã, encontra-se embriagado na taverna, com mulheres infelizes comemorando o fato de ter voltado a andar. Quantos de nós já temos recebido do Senhor da vida recursos maravilhosos, a terapêutica do recomeço, e não soubemos agradecer ao Senhor? Por outro lado, quando ele caminhava em Jerusalém, um homem cobrador de impostos por profissão, Zaqueu, guardava em si o sentimento de que aquele profeta que ele ouvira falar era, na verdade, o Messias esperado. A maturidade espiritual de Zaqueu lhe dizia, na intimidade da intuição,
que Jesus era o esperado. E ele soubera que ele passaria ali, naquela proximidade, naquela tarde. Zaqueu, que era de estatura baixa, conseguia ser menor do que Décio. Estava ansioso para ver o Senhor. Me baseei nas informações dele. Estava ansioso por ver o Senhor. Mas havia uma grande população esperando o Senhor passar. E ele não conseguia vê-lo, ficava na ponta dos pés, não conseguia. Ele olhou e tinha um sicômoro, que era uma árvore, uma figueira que oferecia frutos. Correu naquela direção. E como toda alma determinada não se preocupa com convenções sociais, ele, o cobrador de impostos, subiu na árvore e ficou ali pendurado. Gente, vocês imaginam? Secretário da Fazenda pendurado numa árvore. É porque a gente não faz analogia daquela figura representativa com os cobradores de impostos de hoje. Segundo fator, ninguém gosta de pagar imposto. Imagina, hoje em dia é assim. Porque a gente paga imposto e não tem saúde pública, não tem educação pública de qualidade, não tem estradas boas, não tem infraestrutura. Naquela época era pior ainda. Se extraía tudo dos judeus para dar aos romanos. A máquina de guerra de Roma. Mas lá estava aquele homem determinado, maduro, para o encontro com Jesus. E ali estava ele com ansiedade nobre. Jesus se aproxima. E ao passar naquela localidade, como sempre acontecia ao Senhor, alma com psicoscópio maravilhoso, Jesus olhava e lia os espíritos, percebia as auras, telepata profundo, sabia a intimidade do pensamento de cada um. E ao olhar na direção desse incômodo, Jesus viu Zaqueu. Os seus olhos se encontraram. E ele então, Jesus quebrando o paradigma. Porque o Messias dirigindo a palavra para um dos maiores inimigos dos judeus, o cobrador de impostos. E Jesus não só lhe dirige a palavra, como diz: Zaqueu, desce daí, porque esta noite passarei na tua casa. Quantos naquela oportunidade não queriam que Jesus passasse a noite na casa dele? É o semelhante, guardando, claro, as devidas proporções. Quantos não gostariam que Chico Xavier se hospedasse na casa dele? Guardadas as devidas proporções. Zaqueu fica atônito, mas desce pressuroso. Leva o mestre. E naquela intimidade, Jesus explicita os mais belos ensinamentos, porque ele via que a alma de Zaqueu estava pronta para a grande tarefa. Era um coração bom. O espírito preparado ao ponto de, depois daquele encontro, Zaqueu ter dividido toda a sua riqueza, auxiliou pobres em grande leva e ainda assistiu a sua família e depois seguiu com um apostolado encantador ao Senhor de nossas vidas. Quantas vezes Jesus não entrava e dizia: vou almoçar na tua casa, vou jantar na tua casa. Hoje em dia não sei se deixava entrar não. Era sempre na hora da alimentação. Mas não era por nada não, nem era porque Jesus comia muito, como alguns costumam dizer, não. É porque, como tradição, naquela época, os familiares se reuniam. Era um momento propício, porque era o momento sagrado da refeição. E era ali que as almas ficavam mais predispostas aos grandes ensinamentos. Nós estamos mais para Natanael ben Elias ou para Zaqueu? É uma indagação que devemos fazer a nós mesmos. Qual é o protótipo que está sendo desenvolvido em nós? O de Zaqueu ou Natanael ben Elias? A grande indagação é tentar entender o que é que Jesus está fazendo de nossas vidas. Porque Ele está trabalhando com uma paciência inconteste, desengessando a nossa mente. Todo o seu evangelho tem uma dialética própria. Ele trabalha indagando, questionando, motivando a cada um de nós se perguntar. Ele não impôs o reino. Ele perguntava, naquela passagem:
Que dizem que eu sou? O que é que falam a meu respeito? E os seus apóstolos falavam. Quando eles brigavam, Senhor, quem é maior no teu reino? E Jesus aproveitava para ensinar a humildade e o desprendimento. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o servidor de todos. Quantos líderes religiosos esperam estar salvos porque são lideranças no meio religioso? Esquecidos que a verdadeira liderança é aquela que mais entrega, que mais serve, que mais perdoa. Porque, como já foi dito aqui, perdoar, o que é que significa? Pernoite. A noite plena, a totalidade da noite. Não é isso? Pernoitar. Pernoite, tantos reais para você passar no hotel, no motel. É a noite plena, é toda a noite. Perdoar é a doação total, plena. E nós estamos preocupados, muitas vezes, de tomar uma posição que ainda não construímos dentro de nós mesmos, pela ausência do nosso desprendimento. Uma senhora que frequentava o centro espírita no sábado à noite, muito amiga do presidente da casa espírita. E o presidente soube, e achou aquilo muito interessante, que esta senhora, no sábado, estava no centro espírita, Deus, Amor e Caridade. No domingo, ela ia para a missa, com o padre Marcelo Rossi. Na segunda, ela ia para o culto da igreja evangélica. E na terça, ainda arranjava um jeitinho para ir numa mesquita. O amigo, o presidente da casa, como era muito amigo dela, achou aquele quadro interessante. Ele disse, dona fulana, olha, eu não tenho nada a ver com isso, acho que a gente pode, deve buscar como quiser, tentar entender, eu acho que a senhora está fazendo isso. Mas por que é que a senhora, dia de hoje, está aqui no centro? Eu soube que a senhora não perde uma missa no domingo, na segunda a senhora está no culto evangélico, e na terça ainda vai para a mesquita, por que a senhora faz isso? E ela respondeu, meu filho, não é por nada não, é porque se uma estiver errada, a outra está certa, eu estou salva. O problema dela era de salvação. Mas salvar-se de quê? Então o terapeuta por excelência é aquele que desce a intimidade de nós. E ainda hoje trabalha com a precisão inconteste, enlarguecendo, procurando enlarguecer a nossa mente, dilatando a nossa realidade emocional, aplicando em nós, através dos mecanismos da vida e através das mensagens que nos chegam, o convite para reflexão de profundidade, para realizarmos a mais extraordinária viagem que nós precisamos realizar para dentro de nós. Descobrirmos esses continentes da alma, essas ilhas luminosas que nós temos dentro de nós. Quando ele afirmou, o reino de Deus está dentro de vós, o que nós aspiramos a encontrar no paraíso. A plenitude, a felicidade, o entendimento, o amor, a ternura, o carinho, a imortalidade. Disse Jesus que todas essas qualidades maravilhosas já se encontram dentro de nós. Não está alhures, não é uma questão geográfica, não é um lugar circunscrito, é uma realidade emocional, psicológica, espiritual, mental da criatura. Que aonde estivermos, estaremos carregando o nosso reino, estaremos carregando a luz que pulsa dentro de nós. E para alcançar este reino, temos que realizar o trabalho de aparar arestas, de aformosear o ser, de desenvolver as qualidades que são inatas. E isto é realizado pela educação, porque educar significa extrair o que é divino, celestial de dentro de um ser. Educar é mobilizar o que já existe para fora. E é por isto que através da lei do progresso, a doutrina espírita nos ensina que absolutamente todos nós um dia seremos almas crísticas. O terapeuta enxuga as nossas lágrimas. E como ele é o amor por excelência, o amor não desiste de nós nunca. Eu já tive a oportunidade de contar aqui em Maceió, mas me permitam vocês dizer que uma experiência marcante da minha vida foi quando tomamos conhecimento de uma história muito interessante. Ainda há tempo. Ainda há tempo. 5 minutos. 5 minutos para falar em séculos, dá para falar.
quando uma alma que se dedicava como Marta, após a crucificação junto aos leprosos, levando a palavra do Evangelho àquelas criaturas, tornando-se a mãe da caridade durante mais de 40 anos, junto àqueles que apresentavam a Morfeia, e daquela criatura que recebia ali o pão material e o pão da vida, apenas um a rejeitava profundamente. Era um homem revoltado com seus 45 anos, pela lepra que lhe corroera os lábios, que tornaram as suas mãos verdadeiras garras, o homem que exalava um mau cheiro, o homem pútrido, o homem que não entendia por que depois de viver numa família relativamente saudável, ele apresentara aquela doença terrível que o colocara por mais de 30 anos naquela localidade. E todas as vezes que Marta se aproximava dele, trazendo-lhe a côdoa de pão, o mel e o leite, ele a rejeitava. Ele dizia, quando ela falava, deixa-me falar-te do amor que não desiste de nós jamais. Ele dizia, não me fale disto, porque eu não aceito. Você só faz isto porque não é uma de nós. Você só faz isto porque não tem a doença na pele. E desde a primeira vez que Tariq Azam assim se referiu à sua doença, Marta começou a pedir a Jesus que lhe desse a doença da hanseníase. Todos os dias ela orava durante mais de 30 anos, porque ela queria sentir a dor que aqueles que ela assistia também sentia. Nós não podemos entender as grandes almas. E Tariq Azam, um homem revoltado, não aceitava. Até que um dia, quando Marta já estava com os cabelos encanecidos, a pele marcada pela passagem do tempo, apresentava naquele instante o momento da oração para iniciar mais um dia, vai fazer a sua higiene. E ao levantar a blusa do seu vestido, a túnica, ela percebe aquelas manchas esbranquiçadas que ela conhecia tão bem. Vai no seu jardim, pega um espinho da roseira e ao tocar, percebe que há uma insensibilidade tátil. Era a hanseníase, era a lepra. Ela então ora com felicidade. Como alguém pode se sentir feliz em contrair hanseníase? Mas ela então começou a sentir, porque poderia realizar a partir daquele instante o grande sonho da vida dela, se aproximar de Tariq Azam e ser aceita por ele. Ela que era chamada mãe da caridade, por todos os outros era rejeitada por ela. E naquela manhã, ao dirigir-se para o vale de Hansenianos, todos perceberam que os seus olhos brilhavam diferente. A sua fisionomia estava mais bela e cheia de contentamento. Ela falou-lhes mais uma vez do amor que não desiste de nós jamais. Como nunca ela falou do amor de Jesus. Como nunca ela falou da beleza do Evangelho da Boa Nova. E deixou Tariq Azam por último. Ao aproximar-se dele, ele estava deitado com vistas na direção do grande monte do Hermon. Aquela brisa que de lá soprava, tocava ali a face que estava com o olhar perdido na sua dor. Ela pisa num graveto. Tariq Azam volta-se e ao observar que era Marta, sente uma revolta profunda. Quando ergue-se com dificuldade e tenta lhe afastar, ela diz, não diga nada, Tariq. Não diga nada, por favor. Ela ergue a sua túnica e mostra as marcas da lepra. Eu agora sou uma de vocês. Deixa-me chegar até o teu coração, porque eu agora sou uma de vocês. E ela falou com tanto sentimento. Havia tanta emoção, amor e verdade, que uma onda magnética partiu daquele coração e envolveu a Tariq Azam de tal forma que aquele homem, antes enrustido na sua dor, entrega-se ao amor e começa a chorar convulsivamente. Entrega-se aquele choro e ela, Marta, abre-lhe os braços. Ele então aninha-se ao seu peito e ele chora convulsivamente. Depois de cerca de 5 minutos, ele afasta-se e olhando nos olhos de Marta, ele pergunta, então é verdade que o amor não desiste de nós nunca? E Marta em lágrimas também começa a lhe dizer, a lhe falar pela primeira vez dos ensinamentos de Jesus.
Aquela emoção foi tão grande que no outro dia Marta apresentava-se febril no estado de emoção profunda. E 3 dias depois, ela estava desencarnando. Todos souberam do seu desenlace, correram. E lá estava aquela multidão de sofredores que lhe foram beneficiados pelo seu coração. Quando ela despreende-se da carne, uma luz dourada lhe envolveu profundamente. E a voz inesquecível lhe disse: "Seja bem-vinda, filha. Novas tarefas te aguardam. Mas há uma tarefa na terra que irás continuar a realizar." E automaticamente, ele olhou em direção ao seu corpo cadaverizado. E ali, entre as criaturas que soluçavam, entre as crianças que choravam, entre os adultos atormentados pela saudade da mãe da caridade, ali estava prostrado de joelho Tariq Azam, que chorava como uma criança, segurando a sua mão cadaverizada. E ele chorava, colocando a testa na mão de Marta. Foi quando ela entendia que uma das missões que ela teria seria levar aquela alma na direção da luz. Várias encarnações ocorreram. Quase sempre ela no mundo dos espíritos, ele na carne. Várias posições, condições em vários povos, em várias culturas, em várias civilizações. O tempo passa e cada vez mais Tariq Azam vai considerando e tendo a certeza absoluta que o amor não desiste de nós jamais. Porque Jesus era a demonstração disto. E ela mesmo, Marta, era uma comprovação cabal e nítida de que o amor não desiste de nós. Eu posso falar para vocês, meus amigos. Este que agradece, me permitam a expressão de ordem pessoal, que agradeço profundamente à minha mãe e ao meu pai, que apesar da luta com 10 filhos, das batalhas imensas daquele tempo, não permitiu que eu fosse abortado. A minha mãe que me permitiu nascer na atual encarnação. A minha mãe que respeitou e valorizou a vida. Eu agradeço e posso dizer a vocês nesse instante, em que falo do magnífico terapeuta, do Senhor de nossas vidas, da alma de nossas almas, daquele que nos ama e nos conhece em profundidade. Eu sei que o amor não desiste de nós. Eu sei, porque eu fui Tariq Azam. Então, eu digo a vocês que pela lei inexorável do progresso, pelo inquestionável progresso que nós iremos realizar, um dia nós estaremos saudando o Senhor de nossas almas, com aquela expressão que foi imortalizada desde o Império Romano. Diremos para o magnífico terapeuta de nossas vidas: Ave Cristo. Nós que tanto sofremos e erramos, mas que recebemos do teu amor o impacto da misericórdia sublime e a convicção profunda em nossas vidas, nós te saudamos no limiar do teu reino. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos envolva com vibrações de muita paz, e que nós possamos dizer, como poeta da música popular brasileira: não importam as dores do caminho, não importam as tempestades da estrada, porque o arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Muita paz e que Deus nos abençoe.
gostaria de agradecer, né, e ao mesmo tempo parabenizar a todos vocês pela perseverança, pela persistência, demonstrada sobretudo ontem, né, onde nós tivemos o auditório lotado mesmo, todo mundo visivelmente cansado, mas ficou até o final, prestigiando a palestra do Décio, o que mostra, entre outras coisas, essa motivação interior para aprender alguma coisa de diferente, sobretudo as questões voltadas à espiritualidade, enfim. E dizer que eu, de certa forma, fui beneficiada, porque eu acredito que todos tenham tido uma maravilhosa noite de sono que vai favorecer uma harmoniosa e profunda meditação. Meditação essa que vai ser breve, pelo curto tempo, porque também nós não pretendemos trabalhar conteúdos psíquicos profundos, mas pelo menos fazer com que nós nos recordemos das nossas vinculações com o plano superior. Joana de Ângeles nos lembra que o homem moderno tem uma vida rica de divertimento, mas pobre em espiritualidade. E que a vida desse homem moderno contemporâneo o arrasta para o mundo exterior, em detrimento à sua realidade íntima e profunda. E a respeito disso, a gente vê a importância da meditação. E aí, antes de tudo, nós trouxemos algumas reflexões a respeito disso. Diz Joana de Ângeles que meditar é uma necessidade imperiosa, que se impõe antes de qualquer realização. Que com essa atitude de meditar, acalma-se a emoção, aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. A meditação deve ser atenta, mas não deve ser rígida nem tensa. Consiste em deixar a atenção da pessoa desviar-se da superfície ativa da mente para as suas silenciosas profundezas, onde começa o pensamento. Praticar a meditação é treinar o inquieto corcel mental, é aquietar o corpo desacostumado ao silêncio reparador. É invadir o desconhecido país da nossa mente. Na oração, abrimos diálogo ao Criador. Na meditação, é o próprio Criador que nos fala através da silente voz do coração. Convidamos a todos a fecharem os olhos, buscar uma posição confortável nas cadeiras, com as mãos espalmadas para cima ou apoiadas na cadeira na qual se encontram, e que nesse instante possam silenciar a mente, entrar em contato com a música, que é uma linguagem celestial. E nesse instante, nessa intimidade consigo mesmo, que possamos entrar em contato com a nossa respiração. Sintam o ar que entra pelas narinas, essa respiração que significa a bênção da vida. Respire. Respire calmamente, sentindo esse ar que te abençoa a vida. Não lutes contra o pensamento, caso insista em invadir-lhes a mente. Conquiste-os com paciência. Relaxe. Inspire profundamente. Na medida que o ar entra pelas narinas, retenha-o por alguns instantes
e expire, falando mentalmente a palavra Inspire, expire, relaxe. Nesse instante, vá relaxando desde o couro cabeludo, a testa, a face, os lábios, o pescoço. Relaxe os músculos da face. Sinta o ar e, à medida que sente o ar penetrar-lhe os pulmões, perceba e deixe que este ar, este oxigênio, realize a sua tarefa mister de purificar-lhe o corpo, desintoxicar-lhe as células, renovando-as. Relaxe os ombros, os braços, relaxe o tórax, o abdômen, sinta o ar penetrando, sinta o abdômen distendendo e esvaziando numa sutil valsa, onde o ar renovador penetra e, ao expirar, tu te desintoxicas de todas as coisas ruins, tornando-te mais leve. Relaxe. Que possam sentir a psicosfera de harmonia presente neste ambiente. Relaxe o ventre, o baixo ventre, as coxas, os joelhos, as pernas, os pés, os dedos dos pés. Sinta que nesse instante teu corpo te torna leve. Estamos mergulhados no halo divino. É o hálito de Deus que nos penetra a alma. Não somos o corpo, estamos nele. É nosso veículo que permite a nossa evolução, o nosso crescimento. Tudo no universo se encadeia. Fazemos parte da natureza. Somos co-criadores do universo. A nossa mente é criadora, capaz de gerar doenças, mas também a cura. Esse corcel que é a nossa mente pode ser educado pela nossa vontade e disciplina.
Mergulhemos nesse mar de amor que nos faz perceber que somos criaturas de Deus. Que fazemos parte do universo. Que estamos no colo de Deus. Cujas dores não são eternas. Onde as paisagens de sofrimento são temporárias. Por isso, nesse instante, busquemos um lugar de paz. Viaje através da mente e busque o seu lugar de paz. Pode ser um vale, uma fazenda, uma floresta, um lago, uma praia, mas busque o seu lugar de paz e sinta que ele faz parte de você. Nada nesse lugar pode acontecer de ruim. Sinta a brisa que te toca a face, o vento que te coroa e te mostra o quanto és importante para o Pai. As aves que coroam tua presença, demonstrando alegria em reconhecer-te neste lugar. Penetra nesse lugar de paz que existe em ti. Pois a essência divina habita em nós. Somos parte de um todo. Somos essencialmente amor. Deixe que tua mente viaje por este lugar de paz. Nele encontrarás as bênçãos, o bálsamo que te refrigera a alma nos momentos de sofrimento. Este lugar, cujo mapa só tu conheces, estará presente sempre que quiseres. Basta que vá ao encontro dele. Encontrarás tudo o que precisas para renovar-te, para refazer-te, para elevar-te. Olhe ao derredor. Contemple as paisagens que o cercam. Sinta o cheiro, o toque,
Despeça-se deste lugar aos poucos e guarde essa imagem nas profundezas da tua mente. E poderás acessá-la e buscá-la sempre que quiseres. Vamos voltar para este ambiente também de paz. Sintam que a psicosfera é de plena harmonia. Sintam o seu corpo físico, seus pés, suas pernas, coxas, baixo ventre, o tórax, pescoço, os ombros, os braços, pescoço, teu rosto. Tua face está relaxada. Aos poucos, vamos abrindo os olhos, inspirando profundamente. Nesse instante, eu convido a todos a fazer uma coisa que é tão gostosa de fazer de manhã, que é espreguiçar-se. Pode espreguiçar-se à vontade. Levantem-se. Pode espreguiçar-se mais uma vez. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Que essa sensação de harmonia e de paz, ela poderá se multiplicar pelo número de pessoas que vocês conseguirem abraçar nessa manhã. Portanto, abracem-se.